Chainsaw Man, capítulo 199. Depois da pedrada que foi o capítulo 198, o capítulo já começa uma continuação daquela cena do capítulo 198, com a Fami dizendo que, mesmo que ela morresse, outro demônio da morte nasceria. E, se ele não gostasse da humanidade, assim como ela gosta, todos seriam exterminados. Isso que ela diz é a resposta para a pergunta que a Kiga fez no capítulo anterior, sobre se ela gostasse mesmo da humanidade, ela se mataria e tal. Já que, segundo a própria Fami, ela gosta da humanidade, ela acha interessante e gostaria de evitar que a profecia de Nostradamus se cumprisse. Depois do Chainsaw Man falso questionar se não era só ela ficar numa boa e viver uma vida tranquila, ela fala, não é assim tão simples e tal, e que um dia o temor pela morte atingirá o seu ápice. Quando isso acontecer, o poder dela despertará. No caso, o meu poder despertará, ela diz. Depois de uma conversa sobre deixar o Chainsaw Man comer a Fami e a conversa não desenrolar, tanto o Chainsaw Man Fake quanto a Kiga concordam em ajudar o demônio da morte, no caso a Fami, a evitar a profecia de Nostradamus. E o que a Fami faz? Ela devora vivos o Chainsaw Man Fake e a Kiga, enquanto eles agonizam, e deixa o resto para os corvos, que no caso eu ainda vou falar sobre esses corvos. Por enquanto vamos continuar. Claro que quem preparou essa refeição foi o demônio da queda. Esse demônio que fez sua primeira aparição no capítulo 122, é um dos demônios mais interessantes que apareceu até agora na obra. Ainda bem que ele voltou a aparecer nos capítulos mais recentes, porque eu gosto muito dele, do conceito dele. Ele tem essa pegada meio chefe de cozinha e tal. Inclusive, o motivo da família devorar a Kiga e o Chainsaw Man Fake, talvez explique o porquê o demônio da queda obedece à Fami. Sabe aqueles bonecos que ela tinha? E que, inclusive, um era o demônio da guilhotina. Ela vomita os dois na forma daqueles bonecos. E invoca, entre aspas, os dois. E, aparentemente, quando ela faz isso, ela pode controlar os demônios. Ela até dá ordem a eles. Talvez seja esse o caso do porquê o demônio da queda obedece à Fami. Ou pode ser só porque ele admira realmente o demônio da morte. Porque as reações dele nesse capítulo são muito boas e deixa entender que ela não está sendo controlada. Talvez. Não sei. Muito bom que a Kiga, quando volta, ela dá um socão na Fami. Depois ela ordena que os dois espalhem terror absoluto pela humanidade. E assim fecha o capítulo 199 de Chainsaw Man. Foi um capítulo mais normal, entre aspas, normal à medida do possível para Chainsaw Man. Foi um capítulo mais curto, mas ainda assim um capítulo bem interessante. Agora, para finalizar, vamos falar primeiro desse plano da família, né? Porque, segundo ela gosta da humanidade, ela acha interessante as pessoas, as sensações e não sei o que ela falou, inclusive mostrou ela conversando com a Nayuta no capítulo passado, dando a entender que ela gostava da humanidade e tal, mas agora, no final desse capítulo, ela ordenou que o demônio da fome e o Chainsaw Man Fake espalhassem o caos pela humanidade. Então, qual será o plano dela para evitar a profecia de Nostradamus de se cumprir? Porque, ao que ela diz e o que ela dá a entender, ela gosta da humanidade, ela não quer que isso aconteça. Inclusive, ela fala que se ela morrer e vier o novo demônio da morte e ele não gostar da humanidade acaba. E ela não quer isso. Então, qual será o plano dela para isso? Será que ela vai ser realmente o boss final de Chainsaw Man? Ou será que vai ser outra pessoa? Talvez a Yoru. Talvez a Yoru, por exemplo. Porque você lembra que a Asa, ela disse, capítulos atrás, ela disse que a Yoru estava com um plano terrível. Ela até pediu pro Denji matar ela, porque ela não tinha coragem de se matar para impedir. Então, será que vai ser a Yoru, o boss final de Chainsaw Man? Ou será que vai ser a Fami, o demônio da morte? Enfim. Agora, a segunda questão. Quanto ao Chainsaw Man como o demônio da morte, que tocaram nesse assunto, nesse capítulo, será que se ele comesse o demônio da morte, ia acontecer de ninguém morrer, igual foi quando o Chainsaw Man comeu o demônio da orelha, por exemplo, que simplesmente todo mundo perdeu a orelha, animal, pessoa, todo mundo perdeu a orelha por um momento, até o Chainsaw Man cuspia, até o Pochita cuspia o demônio da orelha. Será que aconteceria tipo isso? Ele comer o demônio da morte e simplesmente ninguém morrer mais? Porque se fosse, a humanidade ela estaria coordenada. Porque viver eternamente não é bem uma bênção. Ia ser mais uma maldição, no caso. Porque se ninguém morrer, a Terra ia super popular, não ia ter recurso para todo mundo. Não só a questão de gente, mas também de animal.
de animal, porque os demônios não afetam só pessoas, afetam animais também. A gente viu que alguns animais perderam as orelhas quando o demônio da orelha foi comido e tal. Então, será que aconteceria algo assim? Será que aconteceria algo assim? Agora, sobre os corvos. Lembra que eu falei mais cedo que ia falar sobre os corvos? Então, os corvos. Perceberam que eles aparecem muito em Chainsaw Man? Por exemplo, a Yoru, a primeira vez que ela apareceu, a forma dela era de um corvo. O Denji, quando queimaram a casa dele com os cachorros e tal, ele, antes de chegar na casa e ver, ele pisou num corvo morto. Eu acho que foi isso, acho que ele pisou num corvo morto. Eu sei que ele viu um corvo morto. E os corvos, ele aparecem muito em Chainsaw Man, aparecem muito em Chainsaw Man, tipo, muito mesmo, tá ligado? E eles têm meio que uma simbologia sobre representar morte, mau agouro. Isso no mundo real mesmo, ele tem essa simbologia de representar morte, mau agouro, coisas ruins. E sempre em Chainsaw Man que vai acontecer alguma coisa ruim, ou tá acontecendo alguma coisa ruim, sempre tem algum corvo por perto, alguma coisa do tipo. Inclusive, depois que a Yoruki, depois que a Fami devora a Kiga e o Chainsaw Man falso, ela deixa os restos pros corvos comer. Será que aqueles corvos, na verdade, são controlados por ela? Ou será que é só um simbolismo que o Fujimoto quer colocar na obra? Enfim, agora vamos falar sobre umas teorias. Eu não vou desenvolver de nada, porque são só teorias que eu vi de relance pela internet. Primeiro, será que a Nayuta pode voltar como uma dessas marionetes? Como uma dessas marionetes, entre aspas, da Fami? Porque vocês lembram que a Fami tá sempre andando junto agora com o Demônio da Queda. O Demônio da Queda tem toda essa pegada de chefe de cozinha e tal. E quando a Nayuta apareceu, no caso, quando mostrou a cabeça dela, que ela morta, mostrou a cabeça dela decepada, mostrou ela numa bandeja. Caso o pessoal tava comendo sushi e tal, e num dos pratos apareceu uma bandeja com a cabeça da Nayuta. Será que isso não quer dizer que a Fami, o Demônio da Queda, foi quem matou a Nayuta, e agora o Demônio da Morte, no caso a Fami, agora a Fami, ela tá com a Nayuta, ela devorou a Nayuta, ela pode usar a Nayuta como uma dessas marionetes? Será? E se fosse isso, seria uma pegada meio a boss fight com a E se fosse isso, ia ser uma boss fight com uma pegada mais da Makima. Vocês lembram que a Makima, quando foi ter a boss fight com ela pegou vários personagens que já tinham morrido, trouxe eles de volta e botou pra lutar contra o Denji, contra o pessoal que tava lutando contra ela. Se acontecesse, primeiro, ia ser muito interessante, e segundo, Denji, coitado, Fujimoto, não tem dó, ia ser muito pesado pro psicológico do Denji. Porque pensa, aconteceu uma vez já com o Aki e com os outros personagens que morreram e voltaram pra lutar contra o Denji e tal. E agora aconteceu a mesma coisa, só que dessa vez com a Nayuta. Ou então já pensou se tipo a Asa é pega, é devorada também pela Fami e também virou dessas marionetes e volta pra lutar contra ele. Cara, seria interessante, mas seria muito pesado pro Denji. Cara, eu não sei, eu só sei que do Fujimoto eu não duvido mais de nada. Eu até pensei já em dar umas olhadas em outras obras do Fujimoto, aquela Fire Punch, aquele Boa Noite Eri, e pelo que eu vi, o que o pessoal fala, é uma pegada mais triste, mais tensa, tá ligado? Igual Chainsaw Man é, e, cara, eu não sei não, Chainsaw Man, tudo tá desenrolando pra ter um final triste. Eu não consigo imaginar um final feliz pra Chainsaw Man. Cara, é só isso que eu tenho pra dizer, que esse vídeo, na verdade, ele demorou muito pra sair, ele demorou mais tempo pra sair do que eu esperava até, porque foi muitos acontecimentos, tá ligado? Foi questão de tempo, questão de gravar, porque o que mais demorou aqui foi eu poder gravar, foi eu conseguir o tempo e o horário pra poder gravar. E acabou demorando mais do que eu esperava, porque Chainsaw Man saiu o quê? Terça, eu não sei que dia eu tô lançando esse vídeo, porque ainda tenho que editar no momento que eu tô gravando, mas questão de tempo foi complicado, e demorou mais tempo do que eu esperava pra sair. Eu pretendo fazer um vídeo sobre cada capítulo de Chainsaw Man que sair agora. Quer dizer, tipo, saiu Chainsaw Man, eu vou fazer um vídeo sobre o capítulo. Saiu mais outro capítulo, eu faço um vídeo sobre o capítulo. E eu espero conseguir manter uma frequência melhor e ser mais rápido na hora de lançar o vídeo, porque esse é o primeiro vídeo sério mesmo que eu tô fazendo. Eu já tive canal outras vezes, mas não foi nada muito sério. Eu até paguei todos os vídeos antigos que eu tinha. Eu espero que você tenha gostado, que se puder deixar o like, se inscrever, compartilhar, essa baboseira toda de YouTube aí, se puder fazer isso, comentar principalmente, like e comentar. Se puder, eu vou agradecer muito, é isso, valeu e até o próximo vídeo. Provavelmente sobre o capítulo 200 de Chainsaw Man, mas eu pretendo trazer outras obras, fazer vídeos sobre outros assuntos também. Valeu!